Meus amigos, Deus abençoe, muito bom dia Brasil, né? Bom dia a todos que fazem parte desse dia tão especial, hoje sendo um dia muito maravilhoso, que eu tenho a oportunidade de sentar mais uma vez com vocês. Como você sabe, deixa eu arrumar aqui o microfone, nós estamos fazendo aqui um programa exclusivamente para você. E conversando um pouquinho sobre a igreja, lembra que nós estamos falando sobre o que é ser igreja? Qual a ideia de ser igreja? Nós começamos falando que ser igreja não é a pessoa dizer, eu sou a igreja e não dependo que ninguém mande em mim ou que ninguém opine na minha vida, porque sou eu que decido. Aí eu comecei a explicar que a ideia de ser igreja é uma ideia de Deus, por isso a igreja ela precisa ser cuidada, dirigida pelo Espírito Santo e não apenas por pessoas, né, meramente humanas. A igreja precisa ser dirigida pela sabedoria, pelas instruções que o nosso Deus nos dá por meio da revelação da sua palavra. Se nós pegarmos Atos capítulo 20, versículo 28, isso aqui me chama a atenção toda vez que eu leio, porque vai me falar sobre a importância de eu cuidar da igreja. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, se você puder ler comigo, agradeço. Diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja que Deus resgatou com o próprio sangue. Aqui eu tenho a primeira informação que a igreja é de Deus, resgatada com o próprio sangue de Jesus. Então, eu como pastor, eu cuido de quem? Eu cuido do povo de Deus. E eu preciso saber que esse povo de Deus, ele foi resgatado pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, peraí, eu tenho que ter cuidado com essas pessoas. Eu tenho que prestar atenção em como eu estou cuidando dessas pessoas. Eu acho que se vários pastores parassem e estudassem realmente a ideia de cuidar do povo de Deus e qual é a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, talvez algumas pessoas refletiriam em algumas atitudes, em algumas palavras, em alguns escândalos, em algumas coisas que acontecem no meio da congregação que não deveria acontecer. Por quê? Então ele está dizendo aqui, primeira coisa, olhai por vós, vírgula. Paulo está dizendo aqui, falando com os pastores de Éfeso. É isso mesmo, lá em Éfeso, exatamente. Lá na cidade de Mileto, Paulo está falando com os pastores. Então, ele ia partir e ele falando então para os pastores, olha pastores, eu quero que vocês primeiramente prestem atenção em vocês, tá? Então, cuidem de vocês para que então vocês possam cuidar do rebanho de Deus. Não é possível cuidar do rebanho de Deus se eu primeiro não cuidar de mim. E o que é que Paulo gostaria então que estes pastores entendessem? Ele diz assim, e por todo o rebanho, então vocês têm que tomar conta de vocês e também tomar conta de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Então isso aqui é uma informação importantíssima. A igreja é de Deus, resgatada com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa responsabilidade é grande, porque o Senhor Jesus confiou a igreja em nossas mãos para cuidar, para orientar. Essa orientação e essa direção, ela vem como inspiração pela palavra de Deus. Quer dizer, quando eu abro a Bíblia e eu começo a ensinar as pessoas, é como que Deus falando com a congregação, falando com a igreja, falando com as ovelhas, através das minhas palavras. Isso é importante saber. E aí, então já tem duas informações. Cuidar de mim, né? Prestar atenção em como eu estou fazendo. E aí ele disse, cuidem do rebanho, da igreja de Deus e a igreja resgatada com o próprio sangue de Jesus. Qualquer coisa que eu fizer
que escandalizar a igreja, ou que ferir a igreja, ou que machucar a igreja, ou que usurpar a fé das pessoas ou a igreja, ele está dizendo, olha, você vai sofrer a consequência. Vocês vão sofrer a consequência. Você vai ter uma consequência de punição, vamos assim dizer. Você vai sofrer. É que o Espírito Santo está dizendo aqui. Você vai ser responsável, por exemplo. A Bíblia fala disso no livro de Hebreus, que nós somos responsáveis pelas ovelhas. Por isso a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, como quem hão de dar conta delas no dia do juízo. Mas eu acredito que eu vou dar conta, eu vou prestar conta daquelas ovelhas que Deus me entregou para cuidar. Lembra que eu contei um sonho que eu vi 12 mil pessoas, 12 mil ovelhas que estavam andando na direção de um aprisco para outro, ou seja, de uma fazenda para outra, e todas elas caminhando, indo, 12 mil ovelhas. De repente, os pastores que estavam conduzindo, as pessoas que iam a cavalo conduzindo aquelas ovelhas, eles pararam no meio do caminho. E aí essas ovelhas viraram de volta, todas elas viraram de volta ao sentido onde estavam, voltando para trás. E quando eu despertei, assim eu cheguei, puxa, como agora vamos fazer essas ovelhas novamente continuar a jornada? Né? E aí foi quando então eu tive um ímpeto, eu tive um insight. Eu falei assim, eu vou entrar no meio delas, chamando-as, e elas vão me seguindo, e aí vai fazer aquele circo e nós conseguimos levá-las de volta na caminhada que elas estavam. E eu acredito que muitas pessoas que nós estamos ajudando, elas estavam numa boa caminhada, alguma coisa aconteceu, interrompeu essa caminhada delas, só que agora Cristo nos trouxe de volta para quê? Para dar continuidade à caminhada que você tinha em Cristo Jesus, como igreja, servindo o único Deus verdadeiro. Agora, no meio da congregação, você vai ter vários entraves, várias dificuldades, você vai ter que ser forte. Então a igreja, ela é uma ideia de Deus, nasceu para representar Deus na terra. Eu sou representante de Deus na terra, você é o representante de Deus na terra. Somos chamados como igreja para viver em comunhão. Uma das coisas importantes para a igreja é viver em comunhão. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Jesus disse assim, em 1 João 1, verso 9, e seguindo a partir de João, capítulo 1, 3 João, 2 João e tal, ele vai explicando assim, se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira regra da igreja é ter comunhão. Aí eu vou falar agora sobre alguns aspectos que eu preciso levar em consideração como igreja. Então a igreja, ela precisa ter a comunhão, né? Ela precisa ter comunhão, e essa comunhão tem a ver com nós vivendo para agradar as pessoas. Nessa comunhão, eu preciso perdoar uns aos outros, falei semana passada, temos que ter o caráter perdoador. Eu preciso amar uns aos outros, e talvez uma das coisas mais difíceis na vida é amar, porque amar é querer o bem, é desejar o bem, amar intencionalmente, né? Eu preciso desejar o bem mesmo daquelas pessoas que não querem o nosso bem, aquelas pessoas que falam mal de nós, que nos criticam, que apunhalam pelas costas, e como tem gente, né? Mas nós não podemos deixar de amá-los, temos que amar a todos. Depois ele disse, nós também devemos servir. Ponto número 3, devemos servir uns aos outros, está sempre disposto a servir. Você, como pessoa de Deus, esteja sempre disposto a servir as pessoas, fazer o bem, ajudar quem for necessário. Também suportar uns aos outros é o número 4. Eu preciso suportar, aprender a suportar uns aos outros. O que é suportar? Então, olha só na igreja nós vamos ter um corpo composto de vários membros. Nós temos membros inferiores, superiores, nós temos membros que sem eles talvez o corpo para,
mas nós temos membros que talvez não é tão importante, mas ele faz parte. Então, dentro da comunhão da igreja, eu preciso entender que eu preciso suportar as pessoas. Veja que cuidar de pessoas, a gente está fazendo isso há mais de 30 anos. E não é fácil, tem pessoas que falam uma coisa, tem pessoa que fala outra, tem pessoa que te critica, tem pessoa que te fala mal de você pelas costas, depois ela vem e pede perdão. Tem a pessoa que às vezes fala mal e não pede perdão, e você sabe que ela falou mal, mas você tem que olhar para ela e sorrir para ela e deixar ela com Deus. Enfim, são coisas que nós precisamos aprender como igreja. Porque, claro, estamos cuidando de pessoas e ninguém é perfeito. Quem é perfeito? Somente Cristo. Agora, precisamos suportar. Suportar quer dizer, vamos dizer, o próprio Deus suportou os nossos pecados, sabendo que Ele poderia nos destruir. Ele tinha poder para isso e santidade para isso. Mas Ele preferiu dizer, não, vou dar uma chance para você. Em inglês, nós costumamos dizer assim, eu vou dar o benefício da dúvida para a pessoa. Além de suportar uns aos outros, número 5, eu preciso encorajar uns aos outros. Esse ponto eu gosto. Encorajar as pessoas. Encorajá-los a servir a Cristo, encorajá-los a caminhar na fé, encorajá-los a continuar. Se eu pudesse, eu ia na casa de todo mundo domingo pela manhã, bater palma, colocar todo mundo no Uber e trazer todo mundo para a igreja. Porque nós precisamos encorajar. Nossos cultos também têm que ser cultos encorajadores. Não pode ser aquele culto morto, que a pessoa vem e não tem vontade de voltar mais, que a pessoa fica desanimada. Não, você tem que ser encorajado. Eu pergunto a você que está me assistindo, você tem encorajado as pessoas que têm vindo até você? Devemos encorajar uns aos outros. E não ficar contando só derrota, dificuldade, etc. Outra coisa importante, número 6, orar um pelos outros. Isso aqui é uma ordem divina. Devemos orar uns pelos outros. A pessoa falhou, ora por ela. A pessoa falou mal de você, ore por ela. A pessoa não te reconheceu um bem que você fez, ore por ela. Esse é o número 6. Devemos sempre orar uns pelos outros. Quando eu orar, eu vou orar por você. Quando você orar, ore também por mim. E outra coisa importante, Paulo disse para nós termos um mesmo modo de pensar. O nosso pensamento tem que estar em Cristo. Por isso você precisa aprender de Cristo. Porque se você aprende só com a ideia do pastor, o meu pastor é assim, o meu pastor pensa assim, o meu pastor falou que é desse jeito que tem que ser. Mas não é do jeito que o seu pastor falou que tem que ser. Tem que ver se o seu pastor disse do modo como a Bíblia diz que tem que ser. Porque nós já temos um manual. Nós já temos um manual de regra, uma base para seguirmos. Eu não tenho que seguir o que as pessoas dizem ou a opinião das pessoas. Lamentavelmente, se nós formos seguir a opinião das pessoas, nós vamos viver totalmente em divergências, porque algumas pessoas, usando a Bíblia, acabam aplicando uma teologia totalmente contrária àquilo que diz a palavra de Deus. Eu acredito que Deus, ele pode fazer grandes coisas através das pessoas. Eu acredito que Deus, ele trata com cada pessoa individualmente. E aí, meu amigo, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um modo de pensar como Cristo pensava, principalmente nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, que a mente das pessoas ficou um tanto vulnerável, e aí nós precisamos pedir para Deus, Senhor, renova a minha mente, transforma o meu modo de pensar, para que eu possa pensar de uma forma positiva. Número 8, eu preciso aceitar as pessoas, sabe? Aceitar uns aos outros. Eu posso não concordar com o que você faz, eu posso não aprovar a sua atitude, tenho todo o direito, mas eu preciso, o máximo possível que eu puder, eu vou fazer com que eu não seja um tropeço para você não seguir a Cristo. Sabe, eu preciso não ser uma pedra de tropeço. As portas da igreja estão abertas. Eu sempre falo para as pessoas, para os membros, ensino os obreiros e os pastores. Eu digo, gente, nós não podemos julgar quem quer que seja, porque Paulo diz que naquilo que nós julgamos, nós já estamos sendo condenados. Nós devemos orar pelas pessoas. E uma coisa interessante, quem muda o coração das pessoas é o Espírito Santo. É Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que faz a obra nos corações e nas vidas. Carregar mutuamente os fardos uns dos outros. Meu amigo, sempre que possível, dê a mão a alguém. Sempre que possível, faça o bem a alguém. Se depender de você, carregue o fardo de uma pessoa. Naquele tempo de Jesus,
Soldado romano, quando andando pela estrada, encontrava alguém, havia uma lei que obrigava o seguinte: o soldado está carregando a mochila. Havia uma lei que obrigava qualquer cidadão carregar a mochila do soldado por 1 milha. Então 1 milha era obrigatório. Então estamos andando na rua, vai o soldado, de repente o soldado: ei, vem cá, carrega minha mochila aqui. A lei dizia que 1 milha você era obrigado a caminhar. Então você ia caminhando e contando. Deu 1 milha, soldado, pega a tua mochila, o problema é seu. Aí por isso que Jesus falou assim, ó, se alguém te obrigar a carregar 1 milha, vá 2. É nesse sentido que Jesus... Deu para entender agora? Ou seja, o que Jesus falou? Não faça as coisas simplesmente por fazer. Tente fazer o máximo que você puder, com amor, com alegria, servir o Senhor com alegria, servir as pessoas com alegria. E outra coisa importante também que nós queremos fazer, Paulo disse que nós devemos saudar uns aos outros. Saudar tem a ver com relacionamento. Nós temos que ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Infelizmente, existem cristãos que eles acham que eles são melhores que os outros. Se tivermos no ponto do ônibus, aí chega alguns irmãos com a Bíblia na mão, sequer diz bom dia, sequer diz boa tarde. Às vezes você também está com a Bíblia na mão ali, e ele chega, sequer vira as costas para você, conversando ele estava, e não quer saber de você. E o apóstolo Paulo diz, não faça isso. Vocês precisam saudar uns aos outros, até com ósculo santo. O ósculo é um beijo que dava na face. Ou seja, o que o beijo quer dizer? Esse ósculo santo que Paulo falava. Quer dizer assim, aproximação. Como cristão, Paulo está dizendo, vocês, congregação de Deus, rebanho de Deus, vocês devem viver o mais próximo possível uns dos outros. É claro, sem se contaminar. Não estou falando de aproximar, levar para casa, porque hoje não dá para levar ninguém para casa. Não estou dizendo aproximar, dar o seu contato do telefone, passar seu WhatsApp para todo mundo que você conhece, que se diz da igreja, você passar suas informações. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo que o que depender de nós devemos saudar, isto é, ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Você quer uma coisa que vai te ajudar a crescer na vida? É você ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Então, quando você sair na rua a próxima vez como cristão, cumprimenta o vizinho da porta, cumprimenta a moça do elevador, cumprimenta a moça da limpeza, cumprimenta o porteiro que apertou o portão para você entrar, dê um bom dia para o outro lá que autorizou a sua entrada, que falou com você quando você tocou a campainha dizendo que chegou o iFood, o alimento lá da pessoa. Agradeça. Você que é de Deus, tenha sempre essa saudação. O que é a saudação? É o bom relacionamento com todas as pessoas. O motorista do ônibus parou para você descer, que custa você dar um sorriso para ele e dizer bom dia, tenha um ótimo trabalho, Deus te abençoe. Que custa você dizer para a frentista do posto, muito obrigado, bom dia para você. Que custa você dizer para a moça do caixa, muito obrigado, bom trabalho. Sabe, nós como cristãos, nós precisamos impactar o mundo, impactar as pessoas. Quando você andando na rua esbarrar em alguém, não olha com aquele olhar pesado. Que custa você dizer, me desculpa, me perdoa. Né? Então assim, saiu do Uber, obrigado, lá você tem o nome do motorista que te levou, obrigado Jardel, Deus te abençoe, muito obrigado. Né? É uma mulher, Terezinha, muito obrigado, tá? Bom dia, bom trabalho, Deus te proteja. Você vai criando o hábito de se relacionar bem com as pessoas. Não é só dentro da igreja, porque tem gente que é muito bem relacionado dentro da igreja. Dentro da igreja ele aperta a mão, ele cumprimenta, mas ele chega em casa é um cavalo, é um animal. Não fala com o filho, não fala com a filha, não liga para a sogra, para a mãe, para o pai, para os filhos, para a tia. E quando encontra, fica ali no telefone. Não, o dia que você for na casa do seu parente, não usa telefone não. Nem usa telefone, você vai lá para estar ali com o seu parente ali. Saudar quer dizer dar atenção. Eu acho que o mundo hoje está precisando de mais atenção. Às vezes até dentro da igreja. Vamos fazer isso? Vamos cuidar? Então aqui, ó, eu quero fortalecer você hoje, tomando da água e bebendo desse cálice, para nós termos mais comunhão com Deus e com as pessoas. Deu para entender até aqui? Saudar as pessoas quer dizer você ter um bom relacionamento. Dizem os bons empreendedores que 20% do sucesso é trabalho
e 80% é um bom relacionamento com as pessoas. Vamos pensar nisso? Vamos orar. Pai, nosso Deus e nosso Senhor, eu te peço, meu Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui, meu Pai, pedindo ao Senhor que estenda as tuas mãos para nos abençoar. É grande verdade, Pai, o que acabamos de falar, que falamos aqui para estas pessoas, estamos ajudando elas, estamos estendendo, meu Pai, as tuas mãos, estamos pedindo ao Senhor compaixão, misericórdia, ajuda-nos. Ó, meu Deus, abençoa esta mãe, este pai, consagra este pão, nos abençoe, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos, abençoando a vida de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, consagra esse pão e esta água e fortaleça a todos que beberem dele. Em nome de Cristo, amém. Graças a Deus. Eu tenho aqui o pão, você pode comer do pão. Beba um pouquinho da água também, por favor. Graças a Deus. A minha oração, sempre ao domingo, é para Deus fortalecer você. Agora, próximo domingo você não pode perder o nosso culto. Vou estar falando de um assunto que vai te ajudar muito. Se lhe ajudou hoje, compartilhe com as pessoas essa mensagem. Servir. Principalmente eu parei no ponto último aqui. Saudar uns aos outros. Acho que hoje precisamos. A sua igreja não é melhor que a minha também não é melhor que a sua. Existem pastores que nem cumprimentam a gente. Eu posso falar por mim. Eu ajudei a formar mais de 400 pastores. Mais de 400 pastores que nós formamos. Existem pastores que eles são proibidos de falar conosco. Por quê? Não estamos no mesmo ministério deles? Será que não servimos o mesmo Jesus? Ou será que eles estão servindo um Jesus diferente? Pense nisso. Não tem isso no coração, não. Se depender de você, sirva a todos com alegria. Eu tenho amor por todos. Tenho amor com carinho por todos. Deus sabe o quanto tem. Tenho respeito e consideração. E Deus abençoe. Oro por eles todos para que Deus assim os abençoe. E dizendo, termino nosso programa de hoje, nosso culto, dizendo: amai a todos e saudai a todos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Nunca se julgue melhor que os outros. A sua igreja não é melhor que aquela, e nem aquela é melhor que essa. Todos nós aqui estamos na terra com um único objetivo: servir a Deus e servir ao próximo. Não tem como você servir a Deus sem você servir ao próximo. Você serve a Deus servindo ao próximo. Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo culto. Até lá.